A prova de italiano B1 é difícil? 11 a cada 10 estudantes de italiano que precisam fazer esta prova para ter o certificado B1 de italiano para a cidadania italiana por casamento fazem essa pergunta. Então essa é a resposta de milhões. Bom, neste vídeo eu não vou te dar uma resposta simples do tipo, é muito difícil, realmente não faça. Não, sim, é muito fácil, pode estudar aí, algumas semanas você passa. Não vai ser nem muito difícil e nem muito fácil a minha resposta. Por quê? Porque depende de muitos fatores. Então, com base em muitos anos de experiência como professora de italiano, em uns bons anos de experiência também ajudando as pessoas a conseguirem esse certificado de italiano B1 para a cidadania italiana por casamento, eu vou trazer aqui nesse vídeo tudo o que eu sei com base em toda essa experiência sobre a facilidade ou a dificuldade aí dos exames de italiano B1. Então bora lá? Tchau, eu sou a Clícia, sua professora de italiano com foco em exame de italiano B1. Antes de começar a falar sobre a dificuldade ou a facilidade dos exames de italiano de nível B1, você deve se perguntar: o que é o nível B1? O que significa este nível? Você já parou para se perguntar o que significa na prática quando eu falo italiano B1? Ou acha que é só um nome aleatório de um exame de proficiência? Ou acha que é um exame inventado aí aleatoriamente pelo governo italiano para quem quer a cidadania italiana por casamento e precisa fazer um exame? Vamos colocar aqui, vai chamar exame de italiano B1, o exame que essa pessoa precisa fazer para ter a cidadania. Não foi o governo italiano que inventou, não é um nome aleatório. O B1 é um nível de proficiência linguística que é aplicado não só para o italiano, mas para muitas outras línguas também. Resumindo, o nível B1 é apenas um dos 6 níveis de proficiência linguística que classificam o aprendizado dos falantes não nativos de uma língua estrangeira, como o italiano, por exemplo, mas poderia ser também para o inglês, para o francês, o espanhol, o alemão e até o português. Isso quer dizer que quando você está aprendendo uma língua estrangeira, você tem níveis que vão do A1 até o C2. Você tem o A1, o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2, indo do mais básico ao mais avançado. Então, como você já pode ter percebido, o nível B1 está bem ali no meio, é um nível intermediário. Na verdade, eu diria até que é um nível pré-intermediário. Bom, se você ficou bem curioso para saber mais sobre esses níveis de proficiência linguística, eu fiz um vídeo especialmente sobre isso, especialmente sobre os níveis, para você entender melhor sobre todos esses níveis de italiano e também de outras línguas aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Se eu fosse você, dava uma olhadinha lá, porque ele vai mostrar tudo o que você precisa saber sobre os níveis e é muito importante você conseguir situar o que seria o nível B1 dentro dessa escala de proficiência linguística. Mas voltando aqui para o nosso vídeo para falar sobre a dificuldade ou a facilidade do nível B1 de italiano, a gente vai falar sobre o que significa então ser um nível pré-intermediário, ou seja, o nível B1. Eu disse que o B1 tá ali bem no meio, entre o A1 e o C2. Tá bem na escala intermediária, sendo o B1 uma espécie de pré-intermediário e o B2 uma espécie de intermediário. Então, o que significa ser um nível pré-intermediário? Se você pensar no mais básico para o mais avançado, o C2 está ali perto ali do falante nativo. E o A1, que é o primeiro nível, é ali a pessoa que acabou de aprender a falar uma nova língua, acabou de começar a estudar uma nova língua. Então, se você tem o nível A1 como um nível bem elementar, a pessoa está aprendendo ali os primeiros passos na língua estrangeira, o A2 ela já está ali tentando aprender coisas ainda muito básicas, porém um pouco mais complexas do que o A1. O B1 eu diria que é um nível em que você vai consolidar muitas coisas que você aprendeu desses níveis básicos. É um nível em que você já sabe
coisas super básicas, já tá bem consolidado para você. Você já sabe falar sobre você já sabe falar muita coisa sobre você sabe falar sobre outras pessoas, caracterizar outras pessoas, sabe falar da sua cidade, você já sabe descrever coisas, a descrição é um ponto-chave do nível B1. A gente vai começar a falar de dar opiniões já mais no nível B2. No nível B1 a gente ainda tá falando, a gente até dá opiniões, só que a gente tá muito ali no nível descritivo da língua. Isso, gente, com base nos exames de proficiência de italiano. Eu tô falando aqui tudo com base no que é exigido do exame de proficiência de italiano B1. Todos eles, tanto o CELI, o TILS, o PLIDA. Via de regra, o nível B1, por que ele é pedido pelo governo italiano para a cidadania italiana por casamento? Porque ele é, por excelência, o nível do... Eu gosto de falar que é o nível do se vira. É o nível que, se você vier aqui pra Itália, por exemplo, você consegue fazer as coisas mais básicas da sua vivência neste país. Ou seja, você consegue ir resolver alguma coisa em um órgão público, você consegue ir ao supermercado, você consegue fazer uma entrevista de emprego, você consegue resolver coisas da casa, você consegue fazer amigos, você consegue entender os noticiários, entender o que se passa ali na televisão, você consegue começar a sua vida. Não é um nível que vai atestar se você já é super fluente, se você já tem um super conhecimento na língua italiana. Não, é um nível que vai testar se você tem aquele nível de começar a sua vida na Itália. Ou seja, aqueles passos iniciais, saber umas coisas que não são tão avançadas, mas também não são tão básicas ali. Aqui na Itália eles chamam esse nível de livello soglia, ou seja, é o nível mais cotidiano, o nível que você vai conseguir realmente resolver as suas coisas do dia a dia. Não é um nível ainda acadêmico para você estudar numa universidade, esse é o nível B2. Aqui a gente tá querendo realmente saber se você tem condições realmente de seguir uma vida cotidiana, de fazer suas coisas do dia a dia na língua italiana. Ou pelo menos começar a fazer essas coisas. Não é que você tem que ter um total domínio ainda também. Com relação à parte gramatical, é um nível que você já vai ter visto muita coisa, tá? Você já vai ter visto ali temas do passado, presente, futuro, vai começar a ver ali um pouco do condicional. Então é um nível em que você vai ter basicamente o conhecimento necessário, como eu disse, para viver na Itália. E para isso você concorda que você precisa saber falar do passado, presente e futuro, no mínimo? Então esses são os tempos verbais, né? Passato prossimo, imperfetto, futuro semplice, presente, condizionale. São os tempos verbais que você vai ter que realmente saber para conseguir fazer essa prova deste nível. Você não vai ter que saber passato remoto, passato próximo, enfim. Você não vai ter que saber aqueles tempos verbais ali mais do B2, tá? Aqui no B1 a gente vai realmente se preocupar com tudo muito inicial, tá? É um nível pré-intermediário, mas é como se fosse o mínimo que você precisa saber para ter uma vida na Itália. Então, com relação à gramática, isso também se aplica. Tudo da gramática que vai te ajudar a ter esse início de vida na Itália, ele tá dentro do que é cobrado no nível B1. O nível B1, ele é um nível, como eu disse, dentro dessa escala de 6 níveis da proficiência em uma língua estrangeira, e todos os exames de italiano que nós temos, aprovados pelo governo italiano para este exame de proficiência, vão se basear em desse quadro comum do nível B1. Então você tem o CELI, que é um dos exames de proficiência, que vai ter essa prova, CELI 2, nível B1, tá? Você vai ter o TILS também, que vai ter ali uma prova específica para o nível B1, e você vai ter o PLIDA, que também tem uma prova específica para o nível B1, e o CERT.IT, que é um outro exame de proficiência também que não é tão aplicado no Brasil, que também vai ter uma prova específica para o nível B1. O que eu quero dizer com isso é, você vai se inscrever para o nível B1. No inglês, você tem outras provas, as provas mais comuns que nós temos na língua inglesa, que são o TOEFL e o IELTS, são exames que não têm um exame separado por língua. Você se inscreve naquele exame e, com base na sua nota, eles vão te atribuir um nível. No italiano não é assim que funciona. Você tem que se inscrever para o nível B1 se você quiser ter o certificado B1. Então isso é muito importante você saber. No caso das provas, se você quiser saber mais detalhes sobre cada
cada uma das provas, a diferença entre elas, eu também tenho um vídeo que eu vou deixar aqui marcado para você sobre essas provas de proficiência, que são as 4 provas aceitas pelo governo italiano. Então, cada uma delas, por mais que elas tratem do mesmo nível de proficiência, elas têm suas particularidades, e cada uma vai ter um estilo de cobrança diferente, mas no geral elas são bem parecidas no que diz respeito ao nível de cobrança delas. Quando eu falo de dificuldades e facilidades dentro das habilidades de domínio de uma língua, né, que você tem a parte da leitura, a parte da escrita, a parte da compreensão oral, a parte da fala, nós temos pessoas que têm mais dificuldade em uma habilidade, uma pessoa que tem mais dificuldade em outra habilidade. Então, falar qual habilidade é mais fácil ou difícil é muito relativo também. Eu vou dar um exemplo. Nesses anos todos ensinando italiano para pessoas que querem fazer essas provas, eu notei uma diferença muito clássica entre 2 grupos de pessoas, que é o grupo de pessoas que mora na Itália e precisa fazer essa prova, mas que já mora na Itália, e o grupo de pessoas que não mora na Itália e precisa fazer essa prova, que mora ou no Brasil, ou em Portugal, enfim, qualquer outro país. O grupo que mora fora da Itália, normalmente, tá? Isso não é uma regra, mas normalmente são pessoas que não têm tanto contato assim com a língua italiana, não têm tanta oportunidade de falar. Então essas pessoas, elas têm mais dificuldade com a parte oral, a parte da fala. Normalmente elas conseguem ler melhor, até escrever melhor, porque treina bastante, né, para fazer a prova. Mas elas têm muita dificuldade ali com a parte da fala. Agora, o grupo de pessoas que mora na Itália já há um tempo, já está acostumado ali com falar italiano no dia a dia. São pessoas que muitas vezes nunca fizeram um curso de italiano e aprenderam tudo aqui na Itália na prática mesmo, no dia a dia, trabalhando. Então essas pessoas normalmente elas falam muito bem, elas absolutamente não têm problemas com isso, mas elas têm muita dificuldade normalmente na parte escrita, porque normalmente ali elas não usam o italiano escrito muitas vezes no dia a dia. É claro que dependendo do tipo de trabalho que a pessoa desenvolve, ela vai ter ali uma facilidade de escrever também. Mas normalmente o que eu observei entre os meus alunos é que quem mora aqui na Itália tem realmente uma dificuldade nessa parte escrita, porque não é algo que a pessoa faça no dia a dia. Inclusive, eu gostaria de saber a sua dificuldade aqui, se você puder me contar nos comentários se você mora na Itália, se você não mora na Itália e qual é a sua dificuldade dentro dessas habilidades. Se é mais escrever, se é mais falar, ler ou escutar. Enfim, vocês já perceberam que a dificuldade é muito relativa, depende de vários fatores, depende do seu contexto, depende do tempo que você está estudando, depende da sua própria facilidade que você tem com o exame, mas uma coisa é certa: a dificuldade da prova está muito ligada ao seu conhecimento do próprio exame, da estrutura do exame. O que eu quero dizer é, conhecer italiano, saber a língua, estudar gramática, treinar é muito importante, com certeza. Mas ter um bom conhecimento da prova, entender como funciona a estrutura da prova, ter familiaridade com o exame é muito, muito, muito importante. É muito importante você saber cada detalhe sobre o exame que você quer fazer. Realmente não adianta saber tudo de italiano e não conhecer a prova. E por isso eu até convido você a se inscrever aqui no canal, porque neste canal eu sempre faço vídeos mostrando todos os detalhes sobre esse universo dos exames de proficiência. Então eu recomendo que você se inscreva neste canal e ative o sininho também, para você ser lembrado toda vez que eu soltar um vídeo novo sobre o exame, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse caminho. Uma recomendação de ouro que eu faço também é acessar a playlist de exames B1 do canal. Eu vou deixar linkada aqui para que você possa acessar essa playlist. E aí você já pode fazer um Celli Flix, mesmo que você vá fazer o Chillis ou Plida, não seja o Celli, mas enfim, que você faça uma maratona dos vídeos que já tem aqui no canal, e é muito vídeo já que você pode se familiarizar ainda mais com o exame. Bom, mesmo não tendo uma resposta específica, se é fácil, se é difícil, é exatamente porque eu disse que é tudo muito relativo e depende muito de muitos fatores, nós podemos afirmar sim que também não é esse monstro de 7 cabeças igual muita gente fala, igual tem muita gente que tem medo de fazer a prova achando que realmente é um monstrão de 7 cabeças, porque não é verdade, a prova não é esse pesadelo todo, é super possível de ser feita. Mas também é importante dizer que ela
ela não é também uma prova super fácil, que é algo que você vai estudar em algumas semanas, vai chegar e vai fazer a prova. Não existe milagre, tá, gente? É realmente sentar na cadeira e estudar, praticar e treinar, e é um exercício diário ali e que envolve tempo. O aprendizado de uma língua não é uma coisa assim instantânea que você consegue fazer em pouco tempo, do jeito que muita gente fala por aí. Além da dedicação ser super necessária, também é necessário um bom direcionamento. Você precisa saber o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. Agora eu quero saber de você. Você achou a prova fácil, difícil? Você acha que é ali um monstro de 7 cabeças ou acha que é uma coisa super tranquila? Me conta aqui, mas me conta também, principalmente, a sua maior dificuldade nessa jornada do exame de proficiência B1. Qual que está sendo a sua maior dificuldade nessa jornada, nesse processo de estudar para essa prova? Quem sabe eu não consigo te ajudar gravando um vídeo sobre a sua dificuldade aqui no canal. Bom, desejo a vocês boa sorte nos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!